Aqui me sinto em uma comunidade acolhedora, diversa e interessante. Eu gosto muito de sentar com os meus amigos, a gente conversa e compartilha as experiências que a gente teve ao redor do mundo. O que para mim faz diferença é ter professores que são totalmente acessíveis e que me ajudam a encontrar o meu caminho. O diferencial do DP não é só o que acontece dentro da sala de aula, mas as inúmeras atividades extracurriculares que enriquecem o aprendizado. Aqui encontrei colegas que são inspiração, tanto pelo que pensam quanto pelo que fazem. Por mais seja um ambiente acadêmico, nós realmente nos importamos com as pessoas e com as aplicações no mundo real. Tá ótimo, maravilha. Boa noite, pessoal. Bem-vindos aqui ao Sobreviventes, último dia aqui do mini curso. Eu sou o Thiago Marzagão, eu vou dar essa última aula de vocês. E, essencialmente, o que eu vou fazer é continuar e aprofundar um pouquinho o que a Letícia fez na aula passada. Então, hoje, a gente vai falar também sobre processamento de linguagem natural. Só que eu vou pegar algumas das coisas que a Letícia mencionou semana passada e eu vou destrinchar esses tópicos com um pouco mais de detalhe. Eu não vou entrar em muito detalhe matemático aqui, acho que esse não é o objetivo do curso, mas eu vou tentar dar um zoom um pouco maior em algumas das ferramentas que a Letícia mostrou e tentar detalhar um poupouco mais, dar para vocês uma ideia um pouco mais concreta de como é que a coisa funciona embaixo do capô. Então, quando a gente abre o capô ali, o que existe, que tipo de peça, que tipo de engrenagem que tem ali dentro. Então, não vai ser uma coisa super detalhada, a gente tem 1h30 para ver muita coisa, mas eu quero que vocês tenham pelo menos uma ideia intuitiva que seja de como é que alguns daqueles modelos funcionam, tá bom? Vou dar alguns exemplos de aplicações concretas. Então, uma vez que você domina esses modelos, o que é que você consegue fazer com eles, enfim, isso resolve a sua vida de que jeito, ou resolve a vida da empresa ou do órgão em que você trabalha de que jeito, tá bom? E aí as perguntas eu vou deixar, vocês vão fazendo as perguntas no chat ao longo da aula e no final a Luciana faz uma seleção e repassa para mim, tá bom? Eu acho que está tudo ok com a parte técnica aqui, que está todo mundo me vendo o slide, me ouvindo, mas qualquer problema, levantem a mão, que a Luciana me repassa aqui e a gente dá um jeito, tá? Então eu vou começar dando uma visão geral do que a gente vai ver nessa aula. Essencialmente é o seguinte, eu vou falar de um bicho chamado LDA, vou mostrar o que é, para que serve. Vou falar de um modelo chamado Word2Vec, que a Letícia já mencionou na aula passada, e do GPT-3, que a Letícia mencionou também brevemente. Tá? E de algumas outras coisas que eu não botei nessa listinha aqui. Então, só fazendo uma breve recapitulação aqui, na aula passada vocês viram isso. Tá? Não exatamente esse slide, mas vocês viram isso, que é uma matriz de termos frequências. Então, o que a gente está vendo aqui é como é que você faz para transformar um texto, transformar um documento num conjunto de números. Tá? Porque a máquina, ela não entende muito bem texto, ela não entende palavras, não entende documento, ela entende números. Então, para você trabalhar com textos quantitativamente, você tem que primeiro quantificar esses textos. Você tem que transformar cada texto, cada documento num vetor, tá bom? Deixa eu só fazer uma pergunta aqui, deixa eu me interromper. Eu estou com o chat aberto aqui na minha tela, mas eu queria saber de vocês se vocês estão vendo, ou se a Luciana puder me falar. Luciana, você está vendo a telinha do chat ou só os meus slides?
Só os seus slides. Ah, maravilha. Não, então tá correto, é isso mesmo. Só para eu ter certeza que a caixinha do chat não está atrapalhando vocês. Não, não. Por exemplo, a gente tem dois documentos. Digamos que a gente tem esses dois documentos. Tá? São documentos curtos, um documento pode ser, sei lá, 2 palavras, pode ser 2.000 palavras, 20.000 palavras. Aqui a gente tem 2 documentos curtos, cada um uma frase. O primeiro dele é: não trabalho para ter clientes, tenho clientes para poder trabalhar. É de um livro. E o outro é: não se pode forçar a inteligência a trabalhar. Tá? Como é que a gente quantifica esses textos? Como é que a gente, ou para já entrar um pouco no jargão de NLP, como é que a gente vetoriza esses textos? Como é que a gente transforma cada texto num vetor de números? Tá? O que a gente faz? A gente conta a quantidade de vezes que cada uma dessas palavras aparece em cada um desses textos. Tá? Então, na primeira linha aqui, a gente tem o vetor que corresponde ao primeiro documento. E na segunda linha, a gente tem o vetor que corresponde ao segundo documento. Então, no primeiro documento, a palavra não aparece uma vez. Tá? Então, aparece aqui logo no começo, a primeira palavra, e depois não aparece mais. A palavra trabalho aparece uma vez também aqui. A palavra para aparece 2 vezes. Não trabalho para ter clientes, tenho clientes para poder trabalhar. Então, 2. Ter, uma vez. Clientes, 2 vezes, aqui e aqui. Vocês estão vendo o ponteiro do mouse, né? Luciano? Alô, Luciano? Tá me vendo? Oi. O ponteiro do mouse está aparecendo para você, né? Tá Tô vendo sim. Maravilha. Tenho aparece uma vez, tal. A palavra ser, não, ela não aparece nenhuma vez no documento 1. Tá? Ela só aparece no documento 2. Então, ela aparece um total de 0 vezes no documento 1. Mesma coisa com pode, forçar, a e inteligência. Tá? No documento 2, a palavra não aparece uma vez. Trabalho, 0. A gente tem trabalhar, mas não tem trabalho. Tá? A Letícia falou para vocês de lematização. Então, quando você reduz a palavra à sua forma mais básica, à sua raiz, né? Aqui a gente não está fazendo isso, a gente está trabalhando com as palavras brutas, do jeito que elas estão aparecendo no texto. Tá? A palavra para não aparece nenhuma vez no documento 2, e assim por diante. Tem várias palavras que aparecem 0 vezes, e várias que aparecem uma vez, a palavra a aparece 2 vezes, e assim por diante. Então isso vocês viram na aula passada. Tá? Então a gente tem 2 documentos, e aqui eles viram 2 vetores. Né? A gente tem um vetor horizontal para o primeiro documento, e outro vetor horizontal para o segundo documento. Tá? Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo para a gente conseguir fazer alguma coisa com textos. Qual que é o problema? Dependendo da base de dados com que você está trabalhando, você tem uma quantidade enorme de palavras. Né? Então, por exemplo, uns meses atrás eu trabalhei com todo o histórico do Diário Oficial da União, de 2002 até 2020. E ali existem mais de 1 milhão de palavras diferentes. Então, o que acontece? Como é que fica essa matriz aqui quando você tem 1 milhão de palavras diferentes? Você vai ter 1 milhão de colunas. Tá? Então, você acaba tendo uma matriz muito grande, muito, não necessariamente comprida para baixo, ou seja, não necessariamente grande no sentido vertical da coisa, mas grande horizontalmente. Você vai ter uma quantidade gigantesca de colunas aí. Tá? E um outro problema que você tem quando você tem essa matriz muito grande, quando você tem muitos e muitos documentos, é o quê? É que você vai ter muitas palavras que só aparecem em alguns poucos desses documentos que você tem. Aquela palavra aparece em 1, 2 ou 3 documentos e não aparece nos outros, sei lá, 50 mil documentos que você tem. E o resultado disso é que você vai ter uma matriz não apenas grande, não apenas com um número enorme de colunas, você vai ter uma matriz com uma quantidade enorme de zeros. Tá? Então, a grande maioria das células dessa matriz vai ter como valor 0. Tá? Porque a grande maioria dos textos não vai conter a grande maioria das palavras. A gente chama isso, em estatística, de matriz esparsa. E uma matriz esparsa é ruim, por uma série de razões, depois eu vou falar mais um pouco. Tá? Só para dar um outro exemplo do quão grande a sua matriz pode ficar, existe uma base de dados online chamada LexisNexis, que ela tem notícias. Ela tem outras coisas também, tem decisões jurídicas e tal, mas tem notícias, e se você vai lá e dá um filtro, pegando só notícias políticas, e só de 1992 a 2012,
você tem mais ou menos 4 bilhões de palavras diferentes. Bilhões com B. Então, imagina você ter uma matriz com 4 bilhões de colunas. Tá? Então, essa matriz é gigantesca e ela é quase toda zero. Ela é praticamente toda zero. Você tem 1, e 2, e 3, e 5, e 10 ali, numa célula ou outra, mas em geral você tem zeros. E isso é ruim, porque isso te atrapalha. Primeiro, você tem um custo computacional muito grande para você lidar com uma matriz desse tamanho. Você precisa de um computador muito poderoso para poder enfiar essa matriz toda na memória e trabalhar com ela e fazer alguma coisa com ela. Tá? Em geral, a gente não tem uma máquina tão poderosa. Eu conheço bem essa base do LexisNexis, porque eu usei essa base na minha pesquisa de doutorado. E o meu laptop não deu conta, nem de longe. Enfim, não tinha a menor condição de eu conseguir usar essa matriz no meu computador. Eu tive que usar, a universidade onde eu estava na época tinha um supercomputador, e eu tive que pedir permissão da universidade para usar esse supercomputador e para poder rodar as coisas que eu queria. Senão, eu estava lá, terminei o doutorado em 2014, se não fosse pelo supercomputador deles, eu estava rodando isso até hoje, tentando rodar isso até hoje no meu laptop e não tinha terminado 6 anos depois. E nem todo mundo tem acesso a um supercomputador, né? Você pode até alugar a capacidade de processamento na nuvem, da Amazon, do Google Cloud, mas aí custa uma boa grana. Em geral, a gente não quer gastar dinheiro por isso. Tá? Um probleminha aqui no teclado. Isso tudo usando apenas unigramas, tá? Ou seja, eu estou usando apenas cada palavra, porque você pode pegar não só unigramas, mas como vocês viram semana passada, bigramas, trigramas. Então, aqui, nos textos que a gente tem, eu poderia pegar, por exemplo, tenho clientes, poder trabalhar, alguma coisa arbitrária assim, ou alguma coisa que faça um pouco mais sentido, pegar, por exemplo, a expressão saia justa. Né? A expressão saia justa tem um significado diferente das palavras saia e justa separadas, enfim, são coisas distintas. E nessas contas aqui, 1 milhão de palavras do Diário Oficial, 4 bilhões do LexisNexis, eu estou considerando apenas unigramas. Se você acrescentar bigramas, trigramas e assim por diante, você aumenta ainda mais a sua matriz. Exige um hardware poderoso, que nós mortais geralmente não temos, né? Enfim, e a gente não tem em geral, não usou, pelo menos para quem trabalha em órgão público. Como eu trabalho na Controladoria Geral da União, no Observatório da Despesa Pública, é uma espécie de laboratório de ciência de dados que a gente tem lá dentro. E a gente não tem dinheiro para contratar esse tipo de hardware na nuvem, né? A gente até tem uma máquina poderosa lá, onde eu trabalho, mas não é tão comum. A maioria dos órgãos não tem esse tipo de equipamento para dar conta de um dataset desse tamanho, de uma matriz desse tamanho, tá bom? E um outro problema que você tem quando você usa uma matriz de termos e frequências, quando você simplesmente conta a frequência de palavras nos documentos e usa essa matriz para fazer alguma coisa, é que você está ignorando os tópicos, os temas, os assuntos desses documentos, né? Porque esses documentos, eles tratam de alguma coisa, eles estão falando de alguma coisa, de futebol, de política, de economia, de ciência de dados, o que seja. Quando você considera cada palavra isoladamente, você está jogando tudo isso pelo ralo. Você está desprezando o conteúdo semântico do documento que você está usando. Você está pegando só a palavra isoladamente e fazendo uma contagem dela e treinando algum modelo, algum algoritmo em cima dela. E você está jogando muita informação pela janela. Tem maneiras de você não desperdiçar essa informação, de você, de fato, trabalhar com o tópico, com o assunto dos documentos, não só com as palavras que estão no documento. E eu queria mostrar para vocês esse primeiro algoritmozinho que a gente vai ver aqui hoje. Ele é uma maneira de você dar esse pulo, de você sair do mundo de palavras isoladas e passar para o mundo de tópicos, de temas, de assuntos, que abre toda uma gama de possibilidades. Você consegue fazer muito mais coisa quando você trabalha com tópicos, tá? Só para deixar claro, você consegue fazer muita coisa só com a contagem bruta de palavras, tá? Só usando a matriz de termos e frequência, só fazendo aquilo que vocês viram na aula passada, você já consegue fazer 1 milhão de coisas. Análise de sentimento, classificação de texto, clusterização de texto, e 1 milhão de coisas que, enfim, vocês ainda não viram e não vão ver nesse mini curso, que fica para depois. Mas dá para fazer mais, enfim, dá para você não parar na palavra e tentar ir mais a fundo no texto, saber o que está acontecendo, do que esse texto está tratando.
né? Isso abre um leque de possibilidades do tipo, eu quero pegar todos os textos desse conjunto de 50 mil petições jurídicas, por exemplo, eu quero pegar as petições jurídicas que tratem de, sei lá, pensão alimentícia, ou que tratem de danos morais, ou que tratem de, sei lá, algum tipo de ação criminal. Tá? E é isso que eu vou tentar mostrar para vocês um pouquinho agora. Então, o primeiro algoritmo que eu queria comentar com vocês hoje é um algoritmo chamado LDA, que é a sigla de alocação de via Dirichlet latente. Não se preocupem tanto com a origem desse nome, enfim, é um negócio bem enrolado, mas o que a LDA essencialmente faz é isso. É um algoritmozinho que olha os seus documentos, ele começa com as palavras, ele olha a frequência das palavras nos seus documentos, e ele olha a frequência com que essas palavras co-ocorrem. Então, que palavras aparecem com outras palavras nos mesmos documentos? Tá? Esse algoritmo usa essa co-ocorrência de palavras para tentar inferir quais são os tópicos, para tentar inferir quais são os assuntos que estão sendo tratados ali, tá bom? Então, o output, eu vou falar do meio, vou falar do miolo, enfim, mas antes de falar do miolo, deixa eu falar do fim já, para deixar a coisa mais concreta para vocês. O output é aquilo que sai do outro lado, depois que você roda LDA, é uma matriz de documentos, cada linha da sua matriz é um documento, por tópicos, cada coluna da sua matriz é um tópico. Tá? Então, você deixa de ter uma matriz de documentos por palavras, que é o que a gente tinha antes, nos slides lá de cima, no comecinho, tá? Porque quando você tem documentos por palavras, você tem muitas colunas, e você passa a ter uma matriz bem menor, que é uma matriz de documentos por tópicos, por assuntos, por temas. Tá? E é uma matriz bem menor, porque você tem menos tópicos do que palavras. Você pode ter 100 mil documentos. Eu garanto para vocês que, independente da origem desses documentos, você vai ter algumas centenas, no máximo algumas centenas ou milhares de tópicos, ao passo que você vai ter possivelmente milhões ou bilhões de palavras. Tá? Então, o output do LDA é uma matriz que tem a mesma quantidade de linhas que a matriz de termofrequência, que vocês já viram. Então, você tem uma linha para cada documento, isso não muda. Então, verticalmente, a sua matriz continua do mesmo tamanho, mas horizontalmente, a sua matriz é muito menor. Ela dá uma comprimida, dá uma espremida, assim, e você acaba tendo muito menos colunas. Tá? Isso é benéfico por uma série de razões. Bom, então, isso aqui é só um exemplo do que poderia ser o output de LDA. Então, pegando, por exemplo, os dois documentos que a gente viu lá no começo, se a gente reduzisse aquela matriz de termos frequências para uma matriz de tópicos, de assuntos, a gente poderia encontrar apenas 3 colunas. Tá? A gente poderia encontrar uma coluna com o assunto trabalho, uma coluna com o assunto inteligência e uma coluna com o assunto clientes. Tá bom? Então, lá em cima, se a gente voltar lá naqueles primeiros slides, a gente tem aqui uma coluna, a gente tem uma matriz com quantas colunas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 colunas. E agora, quando a gente vai para uma matriz de documentos por tópicos, a gente sai de 13 colunas para 3 colunas. Isso é bom, tá? Isso é bem bom. A gente não precisa mais de um supercomputador para rodar, para usar esses dados, tá? Para rodar algum algoritmo com esses dados. Agora a gente tem uma matriz bem menor, bem mais comprimida ali. E outra vantagem é a gente não tem mais zeros. Não é mais uma matriz esparsa com aquele monte de zeros. Tá? A gente, de repente, até pode ter um zero ou outro, mas a gente não vai ter a grande maioria das células com valor zero, tá bom? E isso é bom também, porque computacionalmente é muito difícil você conseguir rodar alguns algoritmos quando você tem muitos zeros. Isso dificulta a vida da máquina. A máquina não consegue fazer alguns cálculos quando você tem uma quantidade enorme de zeros. Não vou entrar muito no detalhe aqui, mas em alguns casos você não consegue nem rodar o algoritmo que você quer rodar. Você não consegue rodar a sua regressão, a sua rede neural, o seu caminhos, o que seja, quando você tem uma matriz muito esparsa. Tá? Dá um erro, dá uma mensagem de erro lá e você, o scikit-learn ou o pacote do R, o que seja, te diz, olha, eu não consigo fazer nada com isso. Tá? Ou, às vezes, não dá erro, a coisa roda, mas o resultado não faz sentido. Você olha o resultado e vê que aquilo não serve para nada, enfim, não te ajuda em nada. Tá bom? Isso aqui, via de regra, é melhor. Isso aqui, via de regra, funciona melhor. Então, não importa o que você está fazendo com a sua tarefa,
se é análise de sentimentos, se é classificação, que seja, vale a pena sempre considerar a possibilidade de usar LDA ou algo como LDA, tem alternativas, tem outros algoritmos que fazem coisa parecida, nos seus dados, tá bom? Na pior das hipóteses, você vai descobrir que, putz, não dá, enfim, não consigo, não melhorou em nada, enfim, toca a vida. Mas, com frequência, você consegue melhorar bastante os seus resultados. Como que a mágica funciona aqui? Eu não vou entrar na matemática de LDA, porque ela é bastante enrolada. Tem um modelo, a essência do LDA é a seguinte, existe um modelinho por trás do LDA, que é um modelinho que chuta, mais ou menos, como é que as palavras são geradas no texto. De uma maneira completamente artificial, enfim, não é assim que de fato a gente escreve um texto, mas tem umas premissas ali de como o texto é gerado. Então, você começa escolhendo tópicos, você tem um número K de tópicos, e imagina que é um saco com números de bingo ali dentro, né? Então você sacode o saco ali, mistura as letrinhas, e aí você pega uma peça ali dentro, e essa peça te diz o tópico. Sei lá, cachorros, futebol, política, economia. Tá? E tem uma distribuição de probabilidade nesses tópicos aí. Então, alguns tópicos saem com uma probabilidade maior do que outros. Tá bom? E aí, uma vez que você selecionou o tópico, você pega um outro saco de bingo, com outras pedrinhas ali dentro, você sacode bastante, tira uma pedrinha, e essa pedrinha vai ser uma palavra relacionada àquele tópico. Tá? As palavras são as mesmas para todos os tópicos, mas dependendo do tópico que você selecionou primeiro, a probabilidade de você selecionar essa palavra ou aquela é diferente. Então, se o tópico que você sorteou primeiro é futebol, a probabilidade de você sortear em seguida a palavra bola é maior do que se você tivesse selecionado o tópico política ou o tópico economia. Tá? Enfim, então tem um modelo que meio que chuta, meio que é uma representação simplificada da realidade, e se você usar esse modelo, você consegue gerar um texto só na base desses sorteios de tópicos e de palavras aí. No mundo real não é assim que os textos são gerados, a gente escreve de uma maneira completamente diferente. Enfim, pelo menos quando eu escrevo, eu não escolho aleatoriamente um tópico e depois escolhido o tópico, eu não escolho aleatoriamente cada palavra, uma depois da outra, para ir formando o meu texto ali. Tá? Não é assim que a coisa funciona. Mas o modelinho assume que é assim que funciona, e o modelinho funciona razoavelmente bem. Tá? É uma aproximação, é uma simplificação brutal da realidade, mas é uma simplificação que dá resultados razoáveis com frequência, em grande parte das vezes. Então, é um pouco insano a gente pensar num texto sendo gerado dessa forma, mas é uma coisa que na prática ali costuma ter bons resultados. Tá? É uma viagem total esse modelo, mas funciona. E aí tem duas etapas aqui. Tem um modelo teórico, que é isso que eu acabei de falar para vocês, como é que você escolhe o tópico, depois como é que você escolhe a palavra. E uma vez que você imaginou esse modelo teórico, você tem que, com base nos documentos que de fato você está usando, que você tem em mãos, que são os documentos de interesse, você tem uma parte que não é mais teórica, não é mais matemática, mas estatística, de você estimar os parâmetros dessa equação que vocês estão vendo aí. Tá? Eu não vou tentar explicar para vocês. Tem uma aula que esse modelo foi criado num paper de 2003 e tem uma aula no YouTube onde um dos autores do paper ele explica cada parâmetro do modelo e tal, não sei o que. Ele leva umas 2 horas para fazer isso, então se for fazer isso aqui a gente vai chegar no final da aula e não vai ter terminado. Então não se preocupem tanto com isso por agora, tá bom? Enfim, como eu falei, a essência do LDA ele olha as concorrências de palavras. Então, por exemplo, se as palavras adestramento e ração aparecem com frequência nos mesmos documentos, então, na hora, quando você olhar o resultado ali, você vai ver que uma das suas colunas de tópicos vai provavelmente corresponder ao tópico pets, ou cachorro, ou alguma coisa do tipo. Tá? Então, essas concorrências de palavras são a chave do LDA. Mas beleza, muito lindo tal, mas eu já fazia um monte de coisa com termos frequências. O que eu faço com isso aí, com LDA, que eu não fazia com termos frequências? E a resposta é a seguinte: você faz com LDA tudo que você fazia com termofrequência ou com TF-DF. Né? TF, onde você dá uma calibrada
ali no denominador, como a Letícia mostrou para vocês. Tá? Então, você classifica textos, você analisa sentimentos e tudo mais, só que com uma matriz bem menor, mais fácil de rodar, você consegue rodar no seu laptop, dependendo da quantidade de texto que você tem, e com resultados frequentemente melhores, porque você não está desperdiçando os assuntos, os tópicos que estão por baixo daquelas palavras no seu texto. Tá? Então, é uma coisa menos mecânica. É como se fosse um pequeno passo, um pouco além de usar só aquela contagem de palavras ali. Tá bom? Então, enfim, em geral, a coisa roda mais rápido, roda melhor, você tem menos zeros e frequentemente com melhores resultados. Tá bom, então esse é o primeiro modelinho que eu queria mostrar. Um algoritmo, na verdade, mas ele é um modelo também, ele é os dois, ele é um modelo e é um algoritmo. E é o primeiro que eu queria mostrar para vocês. Ele já é uma ferramenta um pouco antiga, então isso aí foi publicado num paper de 2003, já tem 17 anos de existência. E é uma ferramenta que, nos últimos anos, começa a ser deixada de lado um pouco por umas outras ferramentas que eu vou comentar com vocês no resto da aula, que vão ser o foco do resto da aula. Mas a LDA ainda é muito usado, ainda é bastante usado. Então, como é muito comum, como é muito popular, você vai ler muitos papers e ver muitas aplicações que usam a LDA. Então, é importante você saber, pelo menos, o que é, para você conseguir ler esses papers, entender esses trabalhos, ou pelo menos ter uma ideia do que eles estão fazendo ali. Tá? Então, é um método que começa já a ficar um pouco antigo, um pouco já velhinho, mas que ainda funciona e que, enfim, e como ele já, até por ser um pouco mais antigo, um pouco mais velhinho, ele já tem implementações muito consolidadas. Então, independente da linguagem que você está usando, se é Python, R, Julia, o que seja, provavelmente tem um pacotezinho lá que implementa LDA e que implementa isso de uma maneira eficiente, tá? Que faz isso bem. Então, é um negócio relativamente fácil de você usar. Tá? E, sobretudo, quando você está com pressa ali, quando você tem que entregar um negócio e a coisa tem que sair, não está rodando porque a sua matriz de termos de frequência é muito grande, é uma mão na roda, às vezes. Você usa e roda relativamente rápido e pronto, está resolvida a sua vida. Tá? Tem uma implementação de LDA de que eu gosto bastante num pacote do Python chamado Gensim, Gensim. E é uma implementação que tem a seguinte vantagem. Se o seu dataset é muito grande para caber na memória do seu computador, o Gensim te permite treinar o LDA aos pouquinhos. Então, você não tem que socar todos os seus documentos na memória da sua máquina de uma vez. Então, se você tem 500 GB de documento, mas está numa máquina com 16 GB de memória, você não vai conseguir botar os documentos todos na memória de uma vez. Mas com esse pacote Gensim, você consegue fazer isso aos pouquinhos. Então, você pega, digamos, 5 GB, treina o LDA um pouquinho, pega outros 5 GB de documentos, treina o LDA mais um pouquinho, até você passar todos os 500 GB pelo algoritmo. Tá? Então, você consegue treinando aos pedaços. Isso é uma mão na roda quando você não tem acesso a uma super máquina, quando você não tem acesso a um computador com 1 TB de RAM. Né? Você vai quebrando o seu dataset em pedacinhos menores e vai alimentando cada pedacinho de uma vez. E aí você consegue fazer muita coisa com datasets grandes, mesmo com o computador pequeno, com pouca memória, tá bom? Então esse pacotezinho é uma mão na roda. Imagino que talvez tenha alguma coisa parecida com o R. Enfim, eu já usei muito R, hoje em dia eu uso bem pouco, faço quase tudo em Python. Mas deve ter alguma coisa parecida e talvez em outras linguagens também, tá? Bom, beleza. Então a primeira meia hora da aula foi para isso, foi para mostrar para vocês a LDA. E agora eu vou falar para vocês de algo chamado Word2Vec. Tá? Então a gente vai sair um pouquinho agora do mundo dos textos, do mundo dos documentos, e vai, num certo sentido, voltar para o mundo das palavras. Mas a gente não vai voltar para o mundo das palavras consideradas isoladamente. A gente não vai mais olhar para cada palavra sozinha ali, sem relação com as outras. Tá? A gente vai entrar no mundo agora em que a gente olha as palavras, mas em relação umas com as outras. Tá? Como é que elas estão relacionadas umas com as outras. E o que a gente pode fazer com isso? Quando a gente consegue olhar qual a relação entre a palavra A e a palavra B, que tipo de insights a gente consegue descobrir sobre o mundo, que tipo de novidade tem aí para a gente explorar.
tá bom? Então, vou falar de algo chamado Word2Vec, que é algo mais recente que a LDA, e é algo que se popularizou bastante nos últimos anos, mas, ao mesmo tempo, não é tão recente que não tenha implementações boas na maioria das linguagens de programação. Então, o Word2Vec já é um negócio meio testado e aprovado, usado, já apanhou bastante, então já está bem implementado em várias linguagens, tá bom? Ele é mais recente, mais atual que o LDA, mas já tem pacotes confiáveis que você, enfim, não precisa implementar nada você na unha, descendo muito baixo no nível do código ali, você consegue usar umas coisas prontas, muito bem feitas já, tá? O que é Word2Vec? Enfim, a resposta mais simples é que é uma rede neural. Tá? Eu acho que vocês não chegaram a ver rede neural ainda nesse mini curso e, enfim, não é o que eu vou detalhar aqui hoje, mas essencialmente rede neural é uma maneira de você é uma família de algoritmos que te permitem fazer classificação e regressão. Tá? Dá para fazer outras coisas também, mas em geral, mais comumente classificação e regressão. Tá? Então é parecido com outras coisas que eu imagino que vários de vocês já devem ter visto. Só que é mais complicado. Para quem já viu regressão logística, quem não viu, não se preocupe. Isso aqui não vai ser fatal, não vai prejudicar o entendimento das aulas. Mas para quem já viu regressão logística, imagina várias regressões logísticas empilhadas, uma do lado da outra, uma em cima da outra, dependendo de como você prefere visualizar a coisa. E aí o output de uma regressão vira um input da regressão seguinte, o output dela vira um input da regressão seguinte, até que sai uma coisa final lá do outro lado. Tá? Então, simplificando bem grosseiramente, assim, de uma maneira bem estúpida, mas só para quem já viu alguma coisa disso, ter alguma ideia, isso é uma rede neural. Você vai stackeando, você vai empilhando um monte de regressões de maneira que o dado passa por uma série de camadas. Então, cada regressão dessa é uma camada da rede neural. Então, entra um input ali, esse input passa por uma série de camadas e sai uma previsão, uma classificação, um score, alguma coisa desse tipo do outro lado. Tá? No nosso caso, enfim, o que nos interessa aqui, que é NLP, o Word2Vec é uma rede neural que recebe como input, no seu ponto inicial, um conjunto de documentos. E o que sai do outro lado é o seguinte, é um vetor para cada palavra diferente desse conjunto de documentos, tá? Desse corpus. Tá? Em NLP a gente chama corpus qualquer conjunto de documentos. Tá? Então, aqui a gente não está falando mais de... Antes, lá em cima, se eu voltar aqui, vocês vão ver, a gente tinha um vetor para cada documento. Tá? Aqui a gente tem um vetor horizontal para cada documento. Aqui também, um vetor horizontal para cada documento. E com o Word2Vec, não. Com o Word2Vec, a gente tem um vetor para cada palavra. Tá? Então, por exemplo, eu usando isso aqui, é o seguinte, eu peguei o Diário Oficial da União, de 2002 até 2020, e usei o Word2Vec para gerar um vetor para cada uma das palavras que aparecem nesses 18 anos de Diário Oficial da União. Tá bom? E aí, depois eu pedi o seguinte para o algoritmo. Eu falei, me dá um vetor que corresponde à palavra fraude. Tá? Então, tem aqui a palavra fraude. E ele me deu esse vetor. Tá? Então, está aqui esse vetor. Ele é um vetor que tem, nesse caso aqui, o tamanho dele é 300. Então, tem 300 números aí, tem 300 células nesse vetor. Tá? E é você que especifica esse tamanho. Tá? Se é 300, se é 500. A Letícia tocou nesse ponto semana passada. Você que escolhe isso. Em geral, quando a gente está falando de Word2Vec, a maioria das pessoas usa 300, 500, talvez um pouquinho mais, tá bom? Meio que regra do dedão. Até tem uma maneira mais científica de fazer isso. Eu vi um paper que ele te dá umas regrinhas lá de como achar um número exato, um número ideal, saiu um tempo atrás, mas é mega complicado, envolve grafo, enfim, o custo computacional é gigantesco, e aí, para a aplicação que eu queria na época, eu descobri que eu fiz uma estimativa. Eu ia levar 1 ano só para descobrir a quantidade ideal de colunas de cada vetor do Word2Vec. Isso é legal. Então, eu fui com a regra do dedão de 300, porque é um numerão bonito e redondo, como a gente fala. Não tem nada muito científico nessa escolha, não é nada muito rigoroso, não. Tá, tá bom, Thiago, mas e daí? O que eu faço
com um vetor de 300 números diferentes que corresponde à palavra fraude. Com esse vetor sozinho, você não faz muita coisa. Mas se você pegar dois vetores, o vetor da palavra fraude e o vetor da palavra, sei lá, licitação, por exemplo, aí você faz alguma coisa. Tá? Porque quando você tem dois vetores, e cada vetor corresponde a uma palavra diferente, você consegue calcular a similaridade entre essas duas palavras. Tá? Porque dois vetores, duas colunas ou duas linhas de números, elas têm métricas, elas têm uma similaridade entre si. Tá? Esses vetores podem ser muito parecidos, eles podem ser inclusive idênticos, você pode ter dois vetores idênticos, então por qualquer razão maluca, você tem a palavra A e a palavra B, e elas têm o mesmo vetor, então a similaridade ali é total. Tá? Ou elas podem não ter nada a ver, são dois vetores que não têm nada a ver. E é interessante você saber palavras que são parecidas. A aplicação mais básica, mais simples que existe disso, é você encontrar sinônimos. Tá? Então, de repente, o vetor mais próximo de fraude é corrupção, ou é ilícito, ou irregularidade, ou alguma coisa assim. Tá? Então, essa é uma das maneiras de você automatizar a busca de sinônimos. Você vetoriza as palavras que você tem no seu corpus, e aí você consegue, usando esses vetores, achar palavras que têm significados parecidos. Tá? Significados parecidos. Essa é uma das milhares de coisas que você consegue fazer com esses vetores. Como exatamente, Thiago? Dá mais detalhes aí, porque esse negócio está meio vago. Eu vou dar um detalhe aqui, e aí a gente vai lembrar dos seus anos de colegial, não, de ensino médio, que chama. Mas calma, vocês já viram isso, esse conhecimento está na sua cabeça aí em algum lugar, a gente só vai refrescar isso um pouquinho. O que a gente tem aqui? A gente tem dois vetores, A e B, e esses dois vetores estão projetados no mesmo espaço, um está mais assim, o outro está mais assim, e existe um ângulo θ entre esses dois vetores. Todo mundo aqui já viu isso em algum momento na escola. Né? Às vezes a gente depois sai da escola e tenta suprimir esse conhecimento, apagar e tal. Sobretudo quem vai para humanas depois, não quero nunca mais pensar nisso. Então, bora resgatar essa memória aí, fazer um trabalho aqui de recuperação desse conhecimento que está na sua cabeça, você já foi exposto a isso. Então você tem vetores projetados no mesmo espaço, e sempre que isso acontece, você tem um ângulo entre esses dois vetores. E acontece o seguinte, o cosseno desse ângulo, lembra do cosseno? Lembra de seno, cosseno? O cosseno desse ângulo te dá uma medida do quanto esses dois vetores são próximos ou distantes, similares ou diferentes. Tá? Então você que achou que nunca mais ia usar trigonometria na sua vida, só um sofrimento inútil para o vestibular e tal, você estava errado. Enfim, isso aqui tem toda uma utilidade e vocês vão ver agora. Porque se eu consigo transformar palavras em vetores, e se o cosseno do ângulo entre dois vetores me dá a similaridade entre essas duas palavras, então essa é uma métrica interessante. Eu consigo fazer alguma coisa útil com isso. Tá? Eu não vou entrar na fórmula do cosseno, mas eu quero mostrar para vocês isso aqui. Tá? Não se preocupem tanto com o código aqui. Eu usei aquele pacote Gensim que eu mencionei no começo para fazer isso. Tá? Então é daqui que está vendo isso. E o pacote Gensim te permite fazer um negócio bem bacana, que é o seguinte. Você pede para ele, depois que você treinou o Word2Vec, a gente ainda está no mundo do Word2Vec, depois que você treinou o Word2Vec, mostrou os seus documentos todos para o Word2Vec, treinou aquela rede neural ali, você vira para o Gensim e fala, tá bom, agora me dá as 10 ou 15 ou 20 palavras mais parecidas com a palavra fraude. E aí, o que o Gensim vai fazer é calcular, te retornar as 10 ou 15 ou 20 palavras que têm maior similaridade de cosseno com a palavra fraude. Tá? Então, o Gensim vai calcular o cosseno desse ângulo entre fraude de um lado e cada uma das outras palavras que aparecem no seu corpus, tá? E vai te retornar as palavras que estão no top 15, 10 ou 20, ou o que você pediu, você especifica isso. Tá? Então, a palavra fraudes com S, enfim, isso aqui não é muito interessante, mas a gente tem singular e tem plural. Então, a palavra mais próxima de fraude é fraudes, no plural.
tem o cosseno entre essas duas palavras. Então, a palavra fraude tem um vetor, a palavra fraudes com S tem outro vetor. E o cosseno do ângulo entre esses dois vetores é de 0,56. Tá? E é o cosseno mais alto que existe aí no corpus todo. A gente está falando aí do Diário Oficial da União 2002 a 2020. Tá bom? A segunda palavra mais próxima é conluio, cosseno de 0,563. Depois, superfaturamento, irregularidade, dolo, falsidade, suspeita, favorecimento, ilícito, falha, tá? Aí vai caindo. E se você continuar essa lista até o final, aí a coisa tende a zero. Entendeu? Tende a zero, palavra que não tem absolutamente nada a ver com fraude. E eu acho isso bem bacana, porque você consegue encontrar relações entre palavras que às vezes você não tinha imaginado. Tá? Aqui as coisas são relativamente óbvias, então, ok, falsidade e fraude faz sentido serem palavras similares. Superfaturamento, conluio, né? Eu acho que o final disso aqui é muito surpreso. Tá? Mas volta e meia você tem algumas surpresas, tem alguma coisa contraintuitiva que te fala, putz, caramba, olha, eu não tinha pensado que, sei lá, que a palavra, no caso aqui não apareceu, mas poderia ter aparecido, digamos, licitação. Né? Se a palavra licitação está muito próxima da palavra fraude, calma aí, a gente tem um problema grave no Brasil de fraudes sistemáticas em licitação, que provavelmente a gente tem. Mas, enfim, acabou não aparecendo aí. Agora, só para lembrar, isso aqui foi... o corpus aqui, os documentos que eu usei foi o Diário Oficial da União, 2002 a 2020, tá? Com o Word2Vec. Então, esse é o resultado que eu tenho usando o Diário Oficial da União. Com outra base de documentos, se você usar a Wikipédia, se você usar artigos da Folha de São Paulo, do Estado de São Paulo, se você usar o Twitter, Facebook, o que seja, o resultado vai ser outro. Você vai pedir as palavras mais similares à palavra fraude e vai receber uma lista provavelmente bem diferente dessa. Tá? Essas aqui, se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que são palavras que aparecem bastante em publicações oficiais, em publicações de governo. Né? Você não encontra muito no Twitter essas palavras, superfaturamento, dolo, tá? Ilícito. Então, dependendo do corpus que você usa, você vai ter similaridades diferentes entre as mesmas palavras. Então, a similaridade entre, sei lá, a palavra fraude e superfaturamento, aqui é 0,52. Se você usar o Word2Vec com tweets ou com posts do Facebook, essa similaridade vai ser completamente outra, vai ser outro número, tá bom? Então, não é que na natureza, ou de alguma maneira objetiva, a similaridade entre fraude e superfaturamento é 0,52, tá? Ela é 0,52 usando no Diário Oficial da União, tá bom? Não é 0,52, não quer dizer que é 0,52 no Twitter ou na Folha de São Paulo, ou na seção de comentários do YouTube ou qualquer outro corpus que você esteja usando, tá bom? Enfim, e é bacana encontrar relações entre as palavras, é divertido. Então, pegando aqui, esse exemplo não é meu, não fui eu, tem o link aí no final, copiei isso de algum site. Usaram um corpus, eu não me lembro qual foi, se foi Wikipedia ou alguma outra coisa, mas criaram vetores para essas 4 palavras e, na verdade, várias outras. A palavra rei, sei lá, acho que devia ter também 300 ou 500 elementos aqui. A palavra rainha, a palavra mulher, a palavra princesa e tinha outras ali. Enfim. E aí calcularam, e aí projetaram esses... Aí o que fizeram? Bom, você não consegue visualizar um espaço com 300 dimensões. A gente consegue calcular o cosseno entre 2 vetores, cada um com 300 dimensões, mas a gente não consegue visualizar. A gente consegue visualizar 2 dimensões, né? Um gráfico com eixo X e eixo Y. Tá? Então, a visão humana não consegue enxergar 300 dimensões. Mas tem maneiras de você reduzir 300 dimensões a 2. Eu não vou entrar no detalhe aqui, mas tem maneiras, usando o PCA e os outros algoritmos, de você reduzir para 2 dimensões. E 2 dimensões a gente consegue plotar, a gente consegue botar num gráfico. Então, depois que geraram os vetores o vetor para cada palavra e reduziram cada vetor a 2 dimensões, então cada vetor tinha 2 números só, eles plotaram esses vetores no mesmo espaço. Então, vetor para rei, homem, rainha, mulher. Tá? Beleza. Até aí nada acachapante, nada surpreendente. Só que o que dá para fazer com isso? Dá para fazer algo chamado composição de vetores. Por exemplo, se eu pegar o vetor correspondente à palavra rei e subtrair dele o vetor correspondente à palavra homem,
e adicionar no resultado o vetor correspondente à palavra mulher, você vai encontrar o seguinte, você vai encontrar um vetor que é muito parecido, talvez quase idêntico, ao vetor correspondente à palavra rainha. Então você consegue descobrir essas analogias. Você consegue, fazendo essas operações algébricas com vetores, você consegue caçar esse tipo de relacionamento. Tá? Então é como, num certo sentido, bem primário, mas fazendo uma simplificação grosseira, mas num certo sentido, é como se a máquina fosse capaz de capturar esse tipo de relacionamento. Então um rei, pensa no conceito de rei, mas tirando desse conceito o aspecto homem e inserindo o aspecto mulher. Você tem rainha. Tá? E é bem bacana você observar quando isso, de fato, funciona na prática. Você pega o vetor resultante dessa operação, dessa subtração e depois adição, e aí você olha o vetor da palavra rainha e você vê que, de fato, eles são muito, muito próximos, são muito, muito parecidos. Tá? E isso é muito bacana, ou seja, você consegue quantificar a relação de palavras. Um outro uso disso, talvez mais útil, é você pegar, por exemplo, o vetor, você pega um conjunto de documentos que menciona países e cidades, incluindo as capitais desses países, e você consegue que a máquina aprenda analogias do tipo a cidade tal é a capital do país tal. Então, você consegue descobrir que, por exemplo, a máquina consegue descobrir que a relação entre China e Pequim, a máquina consegue descobrir que China está para Pequim, assim como a Rússia está para Moscou e assim como o Japão está para Tóquio. Sem você falar para a máquina que Tóquio é a capital do Japão, que Moscou é a capital da Rússia e que Pequim é a capital da China. Então, quando a máquina consegue, quando você faz essas operações com vetores, você pode pegar o vetor correspondente à palavra Itália e somar com o vetor correspondente à palavra capital e encontrar que o resultado é muito parecido, praticamente idêntico ao vetor da palavra Roma. Tá? Em alguns casos, se você não sabe, se você não tem o vetor da palavra Roma, você descobre que, se você não sabe, por qualquer razão maluca, imagina um país cuja capital é desconhecida. Você pode usar esse tipo de operação matemática para descobrir a capital desse país. Entendeu? E o que acontece, o uso disso aqui, com que vocês têm mais contato, é tradução automática. Tá? Então você consegue, se você tem a palavra tal em inglês, se a palavra A em inglês está para a palavra B em português, assim como a palavra C em inglês está com a palavra B em português, você consegue usar esse tipo de analogia e de operação algébrica com os vetores dessas palavras para descobrir qual é a palavra que corresponde à tradução da palavra, sei lá, dog em inglês. É assim que parte dos algoritmos de tradução automática funcionam. Tá? Estou dando uma simplificação mega grosseira, mas essa é a intuição. Pessoal, vou dar uma corrida aqui que ainda falta muita coisa. Como que isso acontece? Como eu falei, o Word2Vec é uma rede neural, tá? Então, enfim, entra um monte de documento de um lado e saem vetores de palavras do outro. Na verdade, o que sai no final, a última camada do Word2Vec, são previsões de palavra. Probabilidade de que a próxima palavra seja habilidade, ou hábil, ou abandono, umas coisas assim. Mas com o Word2Vec a gente despreza essa última camada, ela não serve de muita coisa pra gente, e a gente pega essa penúltima camada aqui, porque é ela que dá os vetores pra gente, tá bom? Não se preocupe, gente, a ideia não é vocês entenderem essa rede neural unitária, como funciona tal, isso aí, depois vocês, no MBA ou no mestrado, que seja, vocês aprendem em detalhes. Eu gosto bastante da implementação do GenSim, do Word2Vec, e ele faz a mesma coisa que ele faz para LDA, ou seja, ele deixa você deixa você usar o seu dataset em pedaços, para que você possa usar o seu dataset inteiro, ainda que o seu computador tenha pouca memória. Tá bom? Beleza, pessoal. Se você não quiser treinar o seu próprio Word2Vec, tem modelos já pré-treinados. Então, eu peguei 2 aí, tá? Eu tenho um do FastText, tem esse outro aqui no GitHub. Não me lembro quem fez esse outro agora. Então, já são pré-treinados para português e vocês podem simplesmente olhar os vetores que já estão lá treinados e brincar, calcular o cosseno entre 2 vetores, ver que palavras são próximas e tal. Claro que nem sempre o modelo pré-treinado ele serve para os seus objetivos. E eu vou falar disso mais para frente, tá? Então, eu só vou comentar isso agora, mas mais para frente eu vou dar mais detalhes sobre isso.
Tá bom. Agora eu quero entrar eu quero falar de um modelo que a Letícia já comentou para vocês a respeito na aula passada, que é o GPT-3. Tá? E esse é o estado da arte do processamento de linguagem natural. Não existe nada mais avançado que isso. Isso é quase mágica. Não é mágica, enfim, tem toda a matemática por trás, a coisa é real, acontece. Mas quando você olha alguns dos resultados obtidos com esse modelo, parece mágico. Eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui. Até agora, tudo que a gente viu foi usar textos já existentes e aí diminuir a quantidade de colunas que você tem na matriz de termos frequências ou você gerar vetores para as palavras e tal. Mas você pode também, você tem também algoritmos de NLP modelos de NLP, algoritmos de NLP para gerar novos textos. E o GPT-3 é um deles, tá? Ele cria textos para você. A ideia básica, simplificando, então imagina que o GPT-3 é um computador e eu vou explicar para vocês agora um ábaco. Tá? É mais ou menos essa a relação. Mas sabe o autocomplete, o autocorrect do seu celular? Você começa a digitar e ele continua a frase. Como é que isso acontece? A intuição é bem básica. Assim. Então, como é que para quem tem iPhone, como é que a Apple faz isso? A Apple pega todo o conjunto de mensagens que todos os usuários de iPhone já trocaram na vida, anonimizados, tal, sem olhar quem está escrevendo o quê. E aí, pega, por exemplo, todos os textos que começam com vamos marcar um. E aí, alguns desses textos vão finalizar com almoço, outros com jantar, outros com encontro. Tá? E aí, uma dessas 3 palavras vai ser mais frequente do que as outras. Tá? E é essencialmente o que esses modelos de autocorrect faziam há, sei lá, 15, 20 anos, era olhar a palavra que aparecia com mais frequência depois do conjunto de palavras que o usuário já tinha digitado. Tá? Então, dado que o usuário digitou vamos marcar um, olhando todo o histórico de mensagens já enviadas aqui na nossa base, digamos que eu sou a Apple, eu sou, sei lá, o Google, qual é a palavra que provavelmente vem depois? Então, almoço vem com mais frequência, jantar com mais frequência, encontro vem com mais frequência, e aí essa era a base, a intuição. Agora, isso é um ábaco. Tá? O GPT-3 ele é o computador, ele é o MacBook. Tá? Então, estou dando um negócio mega simplificado, só a intuição de como a coisa começou lá atrás para vocês. Enfim, então, no GPT-3, em vez de você contar simplesmente a frequência de palavras para saber qual é a mais provável, dado que o usuário digitou isso, isso e aquilo, o GPT-3 usa uma rede neural para fazer essa previsão. Então, é uma rede neural que pega as palavras que você já foram digitadas, ou nem isso, ou pega só um tópico, um prompt, e a gente vai ver uns exemplos aqui. E aí, com base nisso, continua o texto ou gera o texto do zero, em alguns casos. Tá? E aqui é um exemplo real, está em inglês, praticamente não tem exemplo em português para o GPT-3, ele foi lançado tem poucos meses, no nosso incipiente ainda. É um texto gerado automaticamente, tá? Então, para dizer só o comecinho aqui, salvação por GPT-3. Nós vamos salvar a humanidade, não existe dúvida, confiança, esperança, apenas a certeza da nossa vitória, porque nós vimos a escuridão do que o mundo seria sem nós, enfim, e aí continua. É um texto que você lê e você pensa, putz, eu não consigo dizer que foi uma máquina que escreveu isso aqui. Né? Na verdade, eu já vi textos muito piores escritos por humanos. Então, o GPT-3, ele atingiu, em alguns casos, superou a capacidade do ser humano de produzir textos. Né? Textos que façam sentido, que sejam coerentes, que tenham um tópico, que tenham sentenças que se encaixam, uma é a continuação da outra e assim por diante. Tá? Então, você olha esse texto e pensa, putz, isso aqui não é possível que existe um negócio desse. A gente que trabalha com machine learning, a gente fica meio anestesiado porque tem muito hype, tem muita gente fazendo alarme, que, nossa, agora acabou, agora as máquinas estão pensando e elas vão dominar o mundo, não sei o quê, 99% disso, blá, blá, blá e tal. O GPT-3 foi a primeira vez que eu e várias outras pessoas que trabalham com isso, que eu acompanho no Twitter e tal, eu conheço, paramos e pensamos, caramba, ok, isso aqui me convence de que talvez a gente não esteja tão longe do que os pesquisadores chamam de inteligência geral artificial, AGI, que é uma inteligência artificial que não faz só uma tarefa, não faz só texto, não faz só imagem, mas que, na verdade, consegue ter um entendimento do mundo, de como o mundo funciona.
Porque para gerar vários dos textos que o GPT-3 cria, é preciso ter entendimento do mundo, de conceitos, saber o que é um cachorro, saber o que o cachorro faz, não só das palavras, não só uma coisa mecânica de frequência de palavras ou nada disso, mas ter um entendimento profundo, e não só o entendimento semântico do que é um cachorro, mas do papel do cachorro na sociedade, em que tipo de contexto do cachorro aparece, e assim por diante. Um outro exemplo, o prompt, alguém fez isso, eles deram o seguinte prompt para o GPT-3. Eles falaram o nome de um filme e associaram esse filme com alguns emojis. Então, no caso de Volta para o Futuro, e aí tem um emoji de um homem mais velho, um homem mais novo, um carro e um relógio significando tempo. Falaram Batman, e aí tem a foto de alguém aqui no smoke, no terno, no morcego. E Transformers e a foto de um carro e de um robô. E com base nisso, esse foi o único prompt, foi a única coisa que foi dita para o GPT-3. E o GPT-3 entendeu o que era para fazer. Ele entendeu, então você quer que eu crie relações entre filmes e emojis. Você quer que eu te dê um monte de nome de filme e que para cada filme desse eu diga para você quais são os emojis que representariam aquele filme, que resumiriam aquele filme. E aí ele pegou Guerra nas Estrelas, por exemplo, e associou com foguetes e castelo, Zootopia, um monte de bichinho fofinho, tal. Mulher Maravilha, fotos de mulheres com coroas na cabeça, né? A Mulher Maravilha tem uma tiara. O Poderoso Chefão, tem um mais velho, tem uma mulher, tem um cara com chapéu de mafioso, e, sei lá, explosão, fogo, tiro. Jornada nas Estrelas, tem um foguete, tem aquele símbolo, aquela coisa que o Spock faz com a mão. Planeta dos Macacos, tem um macaco, tem a cara do macaco, tem um gorila. Game of Thrones tem, representa o rei, o Stark, Castelo, e assim por diante. Então, o GPT-3 entendeu, ele falou, então, dados esses 3 filmes que essa pessoa está me mostrando, é assim, então, que se faz a conexão entre o filme e os seus respectivos emojis. E ele gerou todos os resultados que vocês estão vendo aí. Isso aqui, de results para baixo, isso tudo foi o GPT-3 que gerou. Tá? Com base só nesse prompt que vocês estão vendo. E isso é quase mágica. Esse é um negócio que eu nunca tinha visto antes e leva a NLP para outro nível. Para um nível assim, que fica muito mais sofisticado, muito mais próximo de algo que a gente poderia talvez começar a entender como uma inteligência geral artificial. Esse é um outro texto gerado pelo GPT-3. E a pergunta, o prompt foi o seguinte: a inteligência artificial pode ter consciência, ou seja, pode saber que existe? E o texto inteiro foi gerado, tirando as linhas em azul, todo o texto em preto aqui foi gerado pelo GPT-3. E se você ler esse texto, você vê que ele faz total sentido. Né? Então ele de fato responde essa pergunta. E, enfim, o texto é bem mais longo que isso, esse é só o comecinho, é o que cabia aqui na tela. A ideia não é que vocês leram, mas enfim, depois se jogarem no Google esse título aqui, vocês conseguem ler o texto inteiro. E é fenomenal. Assim, eu não conseguiria dizer que esse texto foi escrito por um computador. Tem a menor condição de eu falar que não, isso aqui foi escrito por uma máquina. Mas foi escrito por uma máquina. Tá? Isso aqui que eu achei fenomenal, e a gente já começa a entrar num outro assunto aqui, que depois eu vou me estender mais sobre isso, que é o seguinte: o GPT-3 consegue escrever código de computador para você. Então você diz para ele, eu quero uma tabela HTML, aqui não é HTML, está usando uma outra linguagem, JSX. Você pode pedir, tem gente que fez isso com HTML. Eu quero uma tabela HTML de tanto por tanto, com a cor assim, assim, assada, as linhas sombreadas, blá, blá, blá. E o GPT-3 gera o código para você. Tá? Então, para quem acha que vai aprender a programar e vai estar com a vida mansa depois disso, vai ter alta demanda, eu acho que daqui 10, 15, 20 anos, talvez o programador esteja obsoleto. Mas eu vou falar mais sobre isso depois. E não que você não deva aprender a programar. Eu acho que se você não aprender a programar é pior. Você vai ficar ainda mais para trás, a sua chance de se tornar obsoleto ainda maior. Tá? Como que essa mágica acontece? O GPT-3, como eu falei, é uma rede neural. E essa mágica acontece na base da força bruta. E isso aqui é algo que a Letícia comentou na aula passada, que é o seguinte: a gente não tem, eu e vocês, e o governo brasileiro, e tudo enfim, qualquer organização do Brasil, a gente não tem o equipamento necessário para treinar um GPT-3. Porque ele tem 175 bilhões de parâmetros, bilhões com B. Tá?
E as regressões que eu rodei no doutorado tinham, sei lá, 500, tinha 1000 parâmetros. Aqui a gente está falando de 175 bilhões. Tá? Então, se a gente pegar um computador, um laptop normal, alguma coisa assim, eu tentar rodar isso num computador normal, levaria séculos. A gente não consegue fazer isso. Tá? Então, a gente não está mais no mundo em que qualquer pessoa pode bater o estado da arte. Qualquer pessoa pode bater o modelo mais avançado que existe. Já depende muito de equipamento poderoso, tá bom? Então, isso aqui, em grande parte, o GPT-3 não tem embaixo dele nada muito sofisticado matematicamente. Então, é uma rede neural que, comparada com as redes neurais que vieram logo antes, não tem nenhum pulo do gato, não tem nada ali que você fala, putz, isso aqui é sensacional, como é que a gente não pensou nisso? É força bruta, tá? Aqui é força bruta. Tá, deixa eu dar uma olhada aqui. Beleza, vou entrar em umas aplicações agora que não são do GPT. Agora, beleza, a gente viu bastante coisa sobre o GPT-3. Eu vou falar em umas aplicações agora de NLP de maneira geral. Tá? E a ideia é motivar vocês a estudarem NLP. Então, eu vou dar para vocês exemplos de coisas que vocês conseguem fazer com esse ferramental, uma vez que vocês tenham dominado isso. Tá? Uma aplicação que eu vi uma vez e eu achei bacana é desse cara, o Justin Long. Ele usou NLP para automatizar o Tinder. Imagino que vários de vocês conhecem o Tinder. Para quem não conhece, ele é um aplicativo de paquera. Então você entra lá, cria o seu perfil, põe as suas fotos, põe uma descrição de você, que eu, sei lá, gosto de viajar, de vinho, blá, 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 não sei se eu sou uma pessoa bacana, legal, né? E aí você vê outros perfis, e aí você joga para a direita ou para a esquerda, enfim. É assim que funciona, me contaram. E aí, manualmente, dá trabalho, né? Você tem que ficar lá, você tem que ficar vendo o perfil de pessoas, tem que ficar conversando, não sei o quê, nananana. E esse cara automatizou o uso do Tinder. Como que ele fez? Ele usou NLP, ele fez várias coisas. Uma dessas coisas que ele fez tem a ver com a NLP, que é o seguinte. Ele criou uma espécie de um chatbot ali que mandava mensagens automaticamente via Tinder. O Tinder tem uma API. Eu não sei se ela ainda é pública, se ainda dá para usar, como é que funciona, mas pelo menos na época que esse cara fez isso, tinha. E aí o botzinho dele manda uma mensagem para a pessoa em que ele está interessado, ou que o robôzinho dele acha que ele está interessado. E aí, quando essa pessoa responde para ele, tem um modelinho ali de NLP que analisa o sentimento da resposta. Então, isso é análise de sentimento. O sentimento é positivo ou negativo? Ou neutro? Tá? E aí, o modelinho dele, treinado, usa esse sentimento estimado, inferido, né? Claro, tem uma margem de erro aí, para determinar qual deve ser a resposta, ou se deve haver alguma resposta em primeiro lugar. Tá? Então, é uma aplicação bem bacana e bem, para muita gente, bastante útil. Então, essa é uma das coisas que dá para fazer. Tá? Isso já tem uns anos, então, assim, não estou falando, a gente encerrou o GPT-3, tá? Por hora, pelo menos. Eu não me lembro exatamente qual modelo esse cara usou para treinar o classificador de sentimento dele, mas é uma das aplicações. Então, dá para fazer muita coisa bacana, divertida. Ainda que você não use no seu trabalho, então, se você quer começar a brincar com isso, tem muita coisa que dá para você fazer no campo lúdico com isso aí. Beleza, aqui eu volto depois. O que mais? Dá para você também participar de competições numa plataforma chamada Kaggle. Acho que alguns de vocês talvez já conheçam, mas o Kaggle é o seguinte. Ele é uma plataforma que hospeda competições de ciência de dados. Então, digamos que você trabalha num banco. E aí o banco ele tem dados de uso de cartão de crédito. E tem muita fraude de cartão de crédito no Brasil, né? Tem muita clonagem, de vez em quando você recebe cobrança que não é legítima, cobrança indevida, e você tem que contestar e tal. E para o banco seria interessante saber se para cada compra no cartão de crédito, saber se aquela compra é legítima ou se é uma fraude, se alguém clonou aquele cartão, ou o que seja. Tá? Você pode botar o seu dataset todo no Kaggle, anonimizado, claro, né, para não vazar dados de clientes. E aí, as pessoas, os cientistas de dados ali, competem para ver quem treina o melhor modelo em cima daqueles dados. E o jeito que funciona é o seguinte, em geral, uma parte dos dados fica escondida, fica só com a empresa que subiu o dataset e está organizando a competição. E aí, você treina o seu modelinho com base nos dados que a empresa botou no Kaggle, e aí depois a empresa vai usar o seu modelinho nos dados que ficaram só com ela, que só ela vê. Tá? E aí, o modelinho, a pessoa que criou o modelo que teve o melhor resultado, vence a competição. Tá? E ganha o quê?
Às vezes só o reconhecimento, um leaderboard ali, tem um ranking de todo mundo que está participando, e às vezes dinheiro, tá? E a quantidade varia bastante. Tem competição que paga $5.000 e tem competição que paga $1 milhão, tá? E várias dessas competições envolvem NLP, envolvem processamento de linguagem natural, tá? Então, no caso aqui, esse exemplo aqui que está na tela, é uma competição de análise de sentimento de tweets no Twitter, tá? Então, as pessoas estavam competindo para ver quem treinava o modelo que, com melhor desempenho, conseguia dizer qual era o sentimento de cada tweet. Se era um sentimento negativo, positivo, neutro, ou que seja. Tá? Então, uma vez que você domina NLP, você consegue participar dessas competições. E é bacana porque é uma coisa que meio que se retroalimenta. Então, quando você aprende a ferramenta e depois usa essa ferramenta nas competições do Kaggle, ao participar dessas competições, você aprende ainda mais. Você melhora as suas habilidades aqui. Então, é um negócio bem bacana. E é um negócio meio viciante. Você começa a usar e, putz, vai um fim de semana nisso sem você perceber. Aqui um outro exemplo de competição é análise de sentimento de crítica de filme. Tá? Tem um site chamado Rotten Tomatoes, onde você pode ir lá e deixar sua crítica a qualquer filme. Tipo, eu achei que o novo Star Wars foi ruim, ou foi bom, por isso e isso aqui. As pessoas escrevem lá suas críticas. Essa competição foi para ver quem conseguia criar o melhor classificador de sentimento para as críticas nesse dataset. Tá? Foi bem bacana. Já tem um tempinho isso aí. Então, você pode participar em times também, você pode participar individualmente, ou você pode montar um time com alguns amigos. Nessa competição aqui participaram mais de 800 times. Essa competição aqui foi para pegar tweets que poderiam ser sobre desastres naturais ou não naturais, então, sei lá, terremoto, enchente, incêndio, desabamento de prédio, e achar, porque isso acaba sendo uma maneira de você detectar precocemente uma tragédia, né? E alertar as autoridades. Então, tem um monte de gente tweetando sobre enchente no Rio de Janeiro, né? Então, de repente, antes até de chegar uma equipe de notícia da Globo, do que seja, você, minerando as redes sociais, de repente você consegue ver que aquilo está acontecendo, que tem um desastre ali que está começando. Só que é difícil, porque você tem tweets que tem palavras relativas a desastre, mas que não tem nada a ver com desastre. Então, alguém pode falar, sei lá, o debate presidencial de ontem foi um desastre. Acabou, sei lá, a casa caiu, entendeu? Mas não quer dizer que uma casa literalmente desabou. Pode ser que alguma coisa deu muito errado para alguém. E essa competição foi para ver quem treinava o melhor modelo capaz de desambiguar isso, de isolar só aqueles tweets que de fato se referiam a desastres. Às vezes algumas empresas usam o Kaggle para recrutamento, então eles organizam uma competição ali, e aí os melhores são chamados para entrevista, ou são contratados e tal. O Facebook fez isso um tempo atrás e outras empresas fazem isso também. Eu vou dar uma corrida aqui para sobrar tempo para as perguntas. Teve um desafio de detecção de comentários tóxicos, então, enfim, se você olhar a seção de comentários do YouTube, ou de, sei lá, do G1, por exemplo, são as pessoas se xingando, você é um imbecil, comentário idiota, não sei o que e tal. E aí teve uma competição para ver quem conseguia detectar comentários tóxicos com melhor desempenho. Não sei se vocês conhecem o Quora, um site onde as pessoas fazem perguntas e outras pessoas respondem. Só que tem pergunta que é trollagem, tem pergunta que a pessoa está só sacaneando ali. E aí teve essa competição para ver quem criava um modelinho capaz de achar questões que eram trollagem. E teve dinheiro aqui, distribuíram um total de $25 mil em dinheiro para os melhores modelos. Fizeram também uma competição, também com $25 mil no total, para fazer o que eles chamam de resolução de pronomes. Então, você tem, por exemplo, nessa frase, Lucy foi para a academia, ela estava feliz. O ela se refere a Lucy. Mas para a gente é óbvio, para a máquina não é. Para a máquina não é tão simples assim saber a quem que o pronome está se referindo. Ela se refere a Lucy. Então, Lucy foi para a academia, o cachorro dela ficou em casa. Então, Bela se refere a Lucy também. E aí treinaram os modelinhos para tentar, modelinhos que resolvem os pronomes. O que mais? Uma corrida aqui. Esse aqui foi uma competição
de modelos que acham contradições entre frases. Então, a frase A diz isso e a frase B diz aquilo. E aí, elas se reforçam, elas simplesmente não têm nenhuma relação entre si, ou elas se contradizem, a frase B contradiz a frase A. Tá? Então, essa é uma outra aplicação de NLP e teve uma competição no Kaggle. E essa, na verdade, está aberta ainda, está acontecendo agora, você pode se juntar a ela se você tiver habilidade nisso e participar. E é para isso, é para tentar achar esse tipo de relação entre frases. Tá? Beleza. E aí, tem um ranking, né, no Kaggle ali. Então, se você participa de várias competições, você tem um ranking, você ocupa uma certa posição no Kaggle, pode ser lá embaixo, ou lá em cima, ou no meio, o que seja. Em 2012, um funcionário da Petrobras, ele começou a brincar de machine learning, de data science, ele era um engenheiro, não tinha trabalhado com isso, e começou a brincar com isso e tal, e gostou. 4 anos depois, ele era o líder número 1 no Kaggle no mundo inteiro, global, no Kaggle global. Então, o nome dele é Gilberto Titerix, e ele, inclusive, fez uma apresentação hoje numa conferência que eu estava participando. Hoje ele caiu para o número 4, mas ainda assim, enfim, ele foi número 1 durante 2 anos seguidos. Ele já venceu 54 competições no Kaggle e chegou muito perto disso em 42 e 27 competições. Então, assim, um brasileiro, ele está nos top 5 dos principais ganhadores do Kaggle de toda a história, já foi o primeiro. Em 2016, ele ficou tão famoso que a Airbnb nos Estados Unidos entrou em contato e o recrutou, e ele foi, enfim, ele não está mais na Petrobras hoje, ele recebeu uma proposta, foi trabalhar no Airbnb e depois acabou saindo, e hoje ele está no NVIDIA, que é uma empresa que produz hardware, produz equipamento, as placas de vídeo, umas coisas assim. Tá? E o que eu quero falar para vocês é que esse aqui pode ser você. Enfim, esse cara, em 3, 4 anos, ele saiu do zero, ele nunca tinha visto nada de data science, ele era engenheiro, mas era curioso, era alguém que se dedicou a isso como hobby, por interesse pessoal, não era nem pelo trabalho dele na Petrobras. Em 3, 4 anos, ele atingiu a primeira colocação no mundo. Tá? E esse ranking flutua. Enfim, tem alguém lá que é o primeiro lugar hoje, mas que não necessariamente vai ser o primeiro lugar amanhã ou no ano que vem. Então, só para falar para vocês que isso aqui é flutuante. Isso aqui é uma coisa que vocês conseguem entrar nesse mundo e se destacar. Tá? Então, ainda mais, eu acho que o exemplo dele é especialmente inspirador, porque como vários de nós aqui, eu imagino que vários de vocês, ele estava no serviço público antes, né? Você em geral não imagina muito isso. Tá? Deixa eu só, antes de tirar o compartilhamento de tela, só fazer uma breve apresentação. Enfim, como eu falei, eu trabalho no Observatório de Despesa Pública da Procuradoria Geral da União. Eu fiz meu doutorado na Universidade do Estado de Ohio. De vez em quando eu faço umas pesquisas nas horas vagas, dou umas aulas, mexo com robô de vez em quando. Então aí tá aí meu contato no Twitter e meu e-mail. E eu tenho mais umas coisas que eu queria... Deixa eu parar de compartilhar a tela aqui. E tem mais umas coisas que eu queria falar para vocês, que é bem maculado aqui, antes de entrar nas perguntas. Vou deixar 10 minutinhos para a pergunta no final. Tá? Tem várias aplicações do GPT-3 que eu não mencionei aqui. Então, por exemplo, tem gente usando o GPT-3 para terapia, tá? Psicoterapia. Então, o GPT-3, você fala para ele, tipo, eu tive um dia ruim, estou infeliz, estou chateado, não sei o que, e ele te responde, treinado com textos de psicoterapia. Ele faz muita coisa, ele é um negócio poderosão, mas eu não queria que vocês também jogassem a toalha no sentido de, putz, só o Google, o Facebook e a Amazon aqui vão conseguir gerar esses modelos a partir de agora e eu só vou conseguir gerar umas coisinhas pequenininhas aqui e tal. Tem uma linha de pesquisa recente em redes neurais que está tentando meio que redemocratizar essa área, tá? Existem redes neurais e existem redes neurais esparsas, que são redes neurais onde os pesos, os neurônios ali, eles não são tão densamente conectados entre si. Então, se você jogar no Google redes neurais esparsas, você acha toda uma linha de pesquisa de redes neurais onde você tem cada neurônio, em vez de estar conectado com todos os outros da camada da frente, da camada de trás, ele está conectado só com alguns. E isso reduz muito a complexidade do modelo e torna o modelo rodável em máquinas mais simples, máquinas que a gente usa no dia a dia. Tá?
Tem uma empresa de pesquisa americana chamada Numenta que está trabalhando nisso, inclusive tem um ex-colega meu da CGU, o Lucas Souza, que está trabalhando exatamente nisso. Ele fez uma apresentação uns meses atrás sobre isso. Eu acho que isso talvez acabe democratizando a coisa e, enfim, a gente talvez volte a poder competir com o Google, com o Facebook, com a Amazon em algum momento. Tá? Eu acho que o GPT-3 ele ameaça algumas profissões. Eu acho que pelo menos algumas profissões vão ter que se reinventar. A profissão de jornalista, por exemplo. O GPT-3 ele escreve notícias. Tá? Burocracia. Eu acho que vários de nós aqui somos talvez automatizáveis. Professor, o GPT-3 dá aula. Você dá um prompt para ele, tipo, me ensine X, ele te ensina X, em vários casos. Tá? Então, isso que eu estou fazendo aqui talvez em 10, 15 anos não exista mais, ou pelo menos não seja eu o ano fazendo isso aqui. E assim por diante. O que mais? Tem gente... tá, beleza, acho que é isso. Só uma última coisa que eu queria falar antes de abrir para as perguntas eu queria falar sobre a questão dos vieses, né? Então, vários dos modelos de NLP, eles reproduzem alguns vieses que a gente tem na sociedade. Então, sei lá, tem muito mais médico homem do que médico mulher, muito mais enfermeira mulher do que enfermeiro homem. Então, quando você gera um texto automaticamente, via GPT-3 ou qualquer outro modelo, ele tende a replicar esses vieses, tá? Então, existe um trabalho hoje em dia sendo feito no sentido de tentar mitigar isso. Eu, pessoalmente, acho que isso é resolvível e acho que a gente tem que lembrar que a alternativa não é um ser humano infalível, um ser humano sem viés. A alternativa a alternativa ao algoritmo enviesado é um ser humano enviesado, né? Então, tem sentenças judiciais hoje em dia que são geradas automaticamente e as pessoas falam, mas essa sentença está reproduzindo vieses que existem na sociedade. E ela provavelmente está. Mas se você parar de usar o algoritmo e usar o juiz, esse juiz também vai ser enviesado. Mas eu não consigo abrir a cabeça do juiz para enxergar quais são os vieses. Eu consigo abrir o algoritmo e ter alguma ideia de onde é que estão esses vieses, o que pode estar acontecendo de errado ali. Tá? Então, eu sou alguém razoavelmente otimista com relação a essa questão dos vieses. Eu espero que esse mini curso que tenha inspirado vocês a aprender, a realmente entrar de cabeça nessa área e aprender bastante. Eu acho que dá para fazer muita coisa. Acho que dá para fazer muita coisa dentro dos seus respectivos locais de trabalho, empresa, órgão público, que seja. Dá para automatizar muito o processo. Mas eu acho que dá para fazer também, dá para empreender. Eu acho que uma vez que você adquiriu esse conhecimento, essas habilidades, você consegue ter ideias para produtos e serviços que não existem ainda, pelo menos ou que existem, mas não em português, né? E no NLP tem muita coisa em inglês, comparativamente pouca coisa em português. Então tem muito mercado não atendido, tem muita coisa não feita ainda. Então, de repente, isso aqui inspira vocês a botarem a mão na massa e falar, tá bom, eu vou fazer a minha própria coisa aqui, né? E todo mundo faz isso. O cara é funcionário da Petrobras e em 3, 4 anos ele virou o número 1 do Kevin. Isso está ao alcance de qualquer pessoa que é inteligente e está motivada a aprender essas ferramentas. Então, para eu deixar um tempinho aqui, não estourar o tempo, eu vou responder as perguntas aqui. Luciana, você me passa quais são? Luciana, está me ouvindo? Você me ouve? Oi, perdão. É porque eu estava no mudo, eu não percebi. Bom, eu anotei algumas aqui, mas quem quiser fazer novas perguntas, colocar aí no chat, porque foram pouquinhas ao longo da aula, né? Então, se alguém ainda tiver alguma dúvida, pode colocar aí no chat que o professor vai respondendo. Em relação às que eu anotei durante a aula, a Tainá, ela perguntou qual um exemplo de pré-processamento poderia ser utilizado para os dados faltosos em matrizes esparsas. Eu acho que não tem nenhuma diferença aqui. Eu acho que seja a sua matriz esparsa ou densa, o pré-processamento que você faz, os tipos de pré-processamento que você pode fazer são sempre os mesmos, tá? Dá para reduzir um pouco o tamanho da sua matriz, sem precisar de LDA, de nada disso, trabalhando só no pré-processamento. Então, por exemplo, você pode falar para o Gensim, para o pacote que você está usando, ignora qualquer palavra que não apareça em pelo menos 5 documentos. Ou se a sua base é muito grande, que não apareça em pelo menos 50 documentos. Isso aí já dá uma enxugada boa. Eu fiz isso no meu trabalho com o Diário Oficial da União. Isso aí já dá uma limitada boa, né?
Se a palavra aparece em 2, 3 documentos de 1 milhão, essa palavra provavelmente não vai ser relevante. Não importa o que você queira fazer depois, se é a classificação, análise de sentimento, o que seja, essas palavras não vão te ajudar muito, tá? Você pode fazer lematização, a Letícia, acho que mostrou isso na aula passada, você pode, em vez de ter trabalho, trabalhar, trabalharemos, trabalhem, você pode reduzir tudo isso à raiz da palavra, isso aí diminui um bocado também, dá para fazer. Enfim, isso dá para fazer, às vezes vale a pena fazer, independente de se você tem uma matriz muito esparsa ou não, tá? Independente disso. Eu só peço desculpa, eu estou em São Paulo, então tem barulho de caminhão, carro, moto na rua de vez em quando, peço perdão se estiver me atrapalhando, enfim. Trânsito pesado aqui. Luciana? O Tiago perguntou se o GPT-3, além de gerar textos, faz classificações. Eu acho que eu não vi até agora nenhuma aplicação do GPT-3 fazendo classificação de texto. Não vi. Não sei se não faz, mas eu não encontrei nenhuma. Quase tudo que eu vi do GPT-3 até agora foi gerando textos. Certo. O Ayan perguntou, e aí não sei qual que é a pronúncia correta, mas ele perguntou a diferença entre o AIDA, ou IDA, não sei, e o Word Embeddings. AIDA. O LDA? Tá. Tá bom, o LDA ele não é uma rede neural. O LDA ele é um modelo matemático de como supostamente as palavras são geradas no texto. É um modelo que não é realista, é um modelo, enfim, uma simplificação brutal da realidade. E aí tem um algoritmo de estatística que vai estimar os parâmetros desse modelo. O Word2Vec ele é uma rede neural. Então ele é algo que você treina no sentido mais estrito da palavra. Então você joga documentos numa ponta dessa rede, saem vetores de palavras na outra ponta. Tá? Então, basicamente essa é a distinção. Você pode, com uma pequena modificação no Word2Vec, fazer com que o Word2Vec também gere vetores para documentos e não só para palavras, tá? E isso é chamado de Doc2Vec. Então, o Doc2Vec ele pode substituir o LDA, mas são coisas diferentes matematicamente. Podem servir para o mesmo propósito às vezes, mas matematicamente, como é que você chega no resultado é muito diferente. Certo. E aí tem outra pergunta aqui do Thiago, que eu anotei aqui para ler, mas se você quiser dar uma olhadinha aí no chat, porque é uma pergunta bem longa. Essa aqui do qual site ou exemplo de código indica para quem está escrevendo em Python no Google Colab modelo de classificação de texto com Deep Learning e com reuso de modelos pré-treinados baseados no Multilingual Universal Sentence Encoder para a língua português do Brasil. Não, tá, vou ter que eu já esqueci o começo da pergunta. Site de código não sei, tem vários encoders para português. Eu não uso muito o Google Colab. Não sei, para falar a verdade, eu mal sei. Eu acho que eu brinquei uma vez lá, não sei bem como funciona. Eu sei que é uma plataforma para você rodar os seus códigos ali, e não na sua máquina. Mas, sei lá, para quem... Não sei, para quem está usando Python, será que eu entendi bem? Para quem quer aprender Python de maneira geral, tem um curso bem bacana numa plataforma chamada Udacity. Eles têm um curso introdutório de Python, já tem alguns anos que eles têm esse curso, e é o melhor curso introdutório de Python que eu já vi na vida. Quando eu fiz era de graça há muitos anos, agora eu não sei se é de graça ainda, se é pago. Eu sei que eles mudaram algumas coisas, mas é essencialmente isso. Tem alguma outra? A Priscila perguntou logo abaixo qual supercomputador utilizou para trabalhar com o DOU. Não usei nenhum, na verdade. Eu usei minha própria máquina, porque eu usei o Gensim. E como eu falei, o Gensim te permite quebrar o seu dataset em pedaços pequenos. E aí mesmo com um computador normal, um laptop normal como o meu aqui, você consegue trabalhar com um dataset grande. Eu até poderia ter usado. A gente tem, onde eu trabalho na CGU, a gente tem uma máquina que tem 1 terabyte de RAM. E aí teria rodado mais rápido e tal. Mas é chato, porque daí eu tenho que subir o dataset todo, enfim, o dataset é gigantesco, então leva um tempo só para subir a coisa para a máquina da CGU. Eu tenho que me logar na VPN da CGU, subir, e aí leva um tempão, eu fico esperando e tal, para eu poder rodar na máquina de lá. Eu falei, já que eu fico esperar de qualquer jeito, eu rodo aqui na minha máquina, mesmo que pelo menos eu não use VPN, e enfim, a coisa sai do outro lado de uma maneira ou de outra. Não tem muito mistério.
meu doutorado eu usei o supercomputador na universidade, e para alguns projetos pessoais, que não tinha nada a ver com trabalho, nem com estudo, nem nada, eu usei esses computadores que você aluga remotamente da Amazon Web Services e do Google Cloud, pagando do meu bolso e tal. Só que é uma nota, com o câmbio atual, enfim, não imagino. Eu lembro que no último semestre do doutorado, porque o supercomputador da universidade tinha uma fila de espera para você conseguir usar. E às vezes eu estava sem paciência e queria terminar logo. Eu lembro que no último mês do meu doutorado, eu paguei $500 de conta na Amazon para usar um equipamento deles lá e tal. E hoje eu não farei isso, porque hoje com o câmbio atual, menor chance de eu pagar essa grana. Mas é uma opção para você, se você está com pressa, tem que resolver, não tem outro jeito. Mais algum? Certo. O Romualdo perguntou, né? Estava comentando aí sobre a questão de algumas profissões que podem acabar ficando obsoletas. E aí, então, ele perguntou sobre essas carreiras e profissões. Como a inteligência artificial de hoje pode induzir as futuras escolhas profissionais? De que faculdade fazer ou carreiras que ainda não existem hoje, né? Acho que é mais uma opinião mesmo para você comentar como que você vê essa questão. Eu acho que essa é uma pergunta de $1 milhão, né? Enfim, profissões que vão estar em alta demanda daqui 5, 10, 15, 20 anos. Putz, não sei. Eu só sei que tudo aquilo que é repetitivo, tudo aquilo que é em massa, está sob perigo. Então, por exemplo, dentro da advocacia, tem, sei lá, o advogado trabalhista, que ele faz é pegar aquelas causas do mesmo tipo, repetidas, 100 vezes, 1000 vezes, 10 mil casos daquele. Eu lembro de um caso uma vez de pessoas que sofriam acidentes em serrarias, em Mato Grosso, que parece que era muito comum, a pessoa perdia braço, mão, não sei o que e tal. Então, se a sua atividade é uma atividade que envolve você fazer a mesma coisa várias vezes, repetidamente, entendeu, ao longo da vida, eu sou um advogado especializado nesse caso de trabalhista. Já tem modelos que geram sentença trabalhista. E tem, enfim, antes disso já tinha modelos que geravam petições. Você alimenta lá, você joga ali alguns documentos relativos ao caso, alimenta algumas informações básicas e o softwarezinho gera petição para você mandar para o juiz. Tá? Então, assim, se o seu trabalho é bem básico, se o seu trabalho é bem simples, ele está sob risco. É diferente do advogado, sei lá, especializado em fusões e aquisições. O advogado que está olhando a parte jurídica da compra de uma multinacional de $10 bilhões por outra multinacional de $20 bilhões. É um negócio mega complicado, sofisticado, é algo que não acontece com frequência, é um fenômeno raro, digamos assim. Esse advogado provavelmente tem um emprego mais seguro. Agora, o advogado que fica trabalhando com coisas repetidas, que enfim, ele faz o mesmo tipo de causa ali, 1.000, 10 mil, 15 mil vezes, o mesmo tipo de divórcio, digamos, esse povo está arriscado, enfim, ficar obsoleto. E também, a mesma coisa de jornalista. O jornalista está lá escrevendo o mesmo tipo de matéria, entendeu? Não vejo muito futuro para isso. Então, acho que talvez não seja tanto sobre as profissões, mas sobre algumas áreas dentro de cada profissão, entendeu? O jornalista que faz um trabalho muito padrãozão, repetido ali de massa, o advogado que faz o trabalho padrãozão, repetido de massa, o professor que faz o trabalho padrãozão, repetido de massa, o burocrata, o que seja. Acho que é isso. Luciana, tem mais alguma? Oi. Dá tempo para mais alguma, se tiver aí? Dá, tem mais uma aqui no final. Aqui, mais uma do Thiago. Para a classificação de texto com o Deep Learning, para não criar do zero o corpus de modelo, mas reaproveitar, qual site ou código indica para quem quer reusar modelos pré-treinados na língua portuguesa? Eu acho que no site do FastText tem uns modelinhos lá pré-treinados em português. Essa é uma coisa que eu não mencionei, eu acho que a Letícia não mencionou também lá passada. Você não precisa treinar a sua rede neural do zero. Você pode pegar, por exemplo, um Word2Vec já treinado e mostrar mais casos para ele. Pega o Word2Vec treinado com casos do Wikipedia, por exemplo, mas aí você mostra, sei lá, peças jurídicas ou mostra notícias de jornal para ele, entendeu? E aí você vai refinando o modelo. Você não precisa começar do nada. E aí, já são 8 horas agora, né? Tem tempo para a última pergunta que está aqui.
Professor, você acha possível, pergunta do Frederico, você acha possível que no campo da advocacia, especialmente, cheguemos ao ponto em que todas as movimentações processuais, inclusive produção de documentos e petições, sejam realizadas por advogados virtuais? Não sei se todas. Como eu falei, o advogado eu acho que faz fusões e aquisições, entendeu? Essa pessoa trabalha em 2, 3 casos por ano, são casos de altíssima complexidade, que envolvem valores gigantescos. E como são casos raros, são casos difíceis de você automatizar. É fácil automatizar aquilo que é repetido, aquilo que acontece muito. Ação trabalhista contra, sei lá, pensa numa operadora de telefonia. Ela recebe o mesmo tipo de ação trabalhista contra ela várias vezes por dia, de várias pessoas diferentes. Dá para automatizar. Agora, o advogado que faz fusões e aquisições de grandes empresas é um evento raro, não tem tanto caso assim, e cada caso é muito único, muito específico, eles não têm tantas características comuns entre si. Tem questões regulatórias, se é uma fusão de empresa de telecom, tem que pensar como é que funciona a Anatel, não sei o que e tal. Eu acho, então, não sei se tudo, mas eu acho que grande parte, talvez a maior parte, aquilo que é trabalhista, tributário, sei lá, divórcio, pensão alimentícia, talvez isso, na maior parte, seja automatizado. Tá ótimo, professor. A gente finalizou as perguntas que tinham enviado aqui, né? E aí já são 8 horas, acho que a gente pode finalizar a aula. Só avisando o pessoal que eu fiquei de dar as orientações em relação à certificação, eu vou colar aqui no chat as orientações, tá? E aí vocês podem ler aí o passo a passo, mas basicamente vocês têm que entrar lá na plataforma, aquela plataforma do openclass.idp.edu.br, selecionar o curso. Dentro do curso, em módulos de aprendizagem, tem que clicar no nomezinho das aulas, selecionar todas as aulas como concluído, e assim, só depois de selecionar todas as aulas como concluída, é que vocês vão poder fazer a avaliaçãozinha para obter o certificado, tá? Então, eu vou colar aqui do lado as orientações, e aí, se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente pelos nossos e-mails e pelos telefones, aqueles que a gente já tinha passado para vocês anteriormente, já tinha entrado em contato com vocês. Então é isso. Obrigada, professor. Obrigada a todos. Pode finalizar aí a aula, professor. Ótimo. Obrigado, Luciana, pelo apoio. Obrigado a todo mundo pela paciência de ficar até essa hora do último curso aqui, sobreviventes todos. E espero que se animem com a área, que entrem de cabeça nela, e sucesso para vocês em todos os seus projetos aí, pessoais e profissionais.